O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, contendo o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, as penas e as recompensas futuras, os anjos e os demônios, as penas eternas, etc., seguido de numerosos exemplos sobre a situação real da alma durante e após a morte. Leitura integral da edição de número 51, impressa, publicada em português pela IDE Editora, na voz de Sérgio Grell. Primeira parte. Doutrina. Capítulo 1. O futuro e o nada. 1. Nós vivemos, pensamos, agimos. Eis o que é positivo. Nós morremos, e isso não é menos certo. Deixando a terra, para onde vamos? Em que nos tornaremos? Seremos melhores ou piores? Seremos ou não seremos? Ser ou não ser, tal é a alternativa. É para sempre ou para nunca? É tudo ou nada? Ou viveremos eternamente, ou tudo se acabará sem retorno? Vale a pena pensar nisso. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar, de ser feliz. Dizei àquele que sabe que vai morrer que ele viverá ainda, que sua hora será retardada. Dizei-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que nunca fora, e seu coração vai palpitar de alegria. Mas de que serviriam essas aspirações de felicidade se um sopro pode fazê-las desvanecerem-se? Há alguma coisa mais desesperadora do que esse pensamento da destruição absoluta? Afeições santas, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquirido, tudo será aniquilado, tudo estará perdido. Qual a necessidade do esforço para se tornar melhor, da repressão para conter suas paixões, fatigar-se para adornar seu espírito, se disso não se deve recolher nenhum fruto, sobretudo com esse pensamento de que amanhã talvez isso não nos servirá para nada? Se assim fosse, a sorte do homem seria 100 vezes pior do que a do animal, porque o animal vive inteiramente no presente, na satisfação dos seus apetites materiais, sem aspiração quanto ao futuro. Uma secreta intuição diz que isso não é possível. 2. Pela crença em o nada, o homem concentra fortemente todos os seus pensamentos sobre a vida presente. Não poderia, com efeito, logicamente, se preocupar com o futuro que ele não espera. Essa preocupação exclusiva do presente conduz, naturalmente, a pensar em si antes de tudo. É, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo, e o incrédulo é coerente consigo mesmo quando chega a esta conclusão. Gozemos enquanto aqui estamos. Gozemos o mais possível, porque depois de nós tudo estará terminado. Gozemos depressa, porque não sabemos quanto isso durará. E há esse outro, também muito grave para a sociedade. Gozemos apesar de tudo, cada um por si. A felicidade neste mundo é do mais esperto. Se o respeito humano retém alguns, que freio pode ter aqueles que nada temem? Eles dizem que a lei humana não alcança senão os inábeis, por isso aplicam seu gênio nos meios de a contornarem. Se há uma outra doutrina malsã e antissocial, seguramente é a do niilismo, porque rompe os verdadeiros laços da solidariedade e da fraternidade, fundamentos das relações sociais. 3. Suponhamos que, por uma circunstância qualquer, todo um povo adquirisse a certeza de que em 8 dias, em 1 mês, em 1 ano, se sequer, ele será aniquilado, e nenhum indivíduo sobreviverá, que não restará marca nenhuma de si mesmo depois da morte. Que fará durante esse tempo? Trabalhará pelo seu melhoramento, pela sua instrução? Se entregará ao trabalho para viver?
respeitará os direitos, os bens, a vida dos seus semelhantes, submeter-se-á às leis, a uma autoridade qualquer que seja, mesmo a mais legítima, a autoridade paterna? Terá para si um dever qualquer? Seguramente que não. Pois bem, o que não se alcança em massa, a doutrina do niilismo o realiza, cada dia, isoladamente. Se as consequências disso não são tão desastrosas quanto poderiam ser, é primeiro porque entre a maioria dos incrédulos há mais de fanfarrice do que de verdadeira incredulidade, mais dúvida do que convicção, e porque têm mais medo do nada do que procuram aparentar. O título de espírito forte lisonjeia-lhes o amor próprio. Em segundo lugar, porque os incrédulos absolutos são uma ínfima minoria. Sentem, malgrado eles, a ascendência da opinião contrária e são mantidos por uma força material. Mas se a incredulidade absoluta se tornar um dia a opinião da maioria, a sociedade estará em dissolução. É ao que tende a propagação da doutrina do niilismo. Nota. Um jovem de 18 anos estava atacado por uma doença do coração declarada incurável. A ciência havia dito, ele pode morrer em 8 dias, como em 2 anos, mas não passará disso. O jovem o sabia. Logo deixa todo o estudo e se entrega aos excessos de todos os gêneros. Quando lhe ponderaram o quanto uma vida de desordem era perigosa na sua posição, ele respondeu, que me importa? Se não tenho senão 2 anos para viver, de que me serviria fatigar meu espírito? Eu gozo o que me resta e quero me divertir até ao fim. Eis a consequência lógica do niilismo. Se esse jovem fosse espírita, ele teria dito, a morte não destruirá senão o meu corpo, que deixarei como uma veste usada. Mas meu espírito viverá sempre. Serei em minha vida futura o que fiz de mim mesmo nesta. O que pude adquirir em qualidades morais e intelectuais não estará perdido, porque isso será igualmente a aquisição para o meu adiantamento. Toda a imperfeição de que me despojar é um passo a mais para a felicidade. Minha felicidade ou minha infelicidade futuras dependem da utilidade ou da inutilidade da minha existência presente. É, pois, no meu interesse aproveitar o pouco tempo que me resta e evitar tudo o que poderia diminuir as minhas forças. Qual dessas duas doutrinas é preferível? Fim de nota. Quaisquer que sejam as consequências, se o niilismo fosse uma verdade, seria preciso aceitá-lo, e não seriam nem sistemas contrários, nem o pensamento do mal que dele pudesse resultar, que poderiam fazer com que não o fosse. Ora, não se pode dissimular que o ceticismo, a dúvida, a indiferença, cada dia ganham terreno, malgrado os esforços da religião. E isto é positivo. Se a religião é impotente contra a incredulidade, é que lhe falta alguma coisa para combatê-la, de tal sorte que, se permanecer na imobilidade, em um tempo dado ela estará infalivelmente ultrapassada. O que lhe falta neste século de positivismo, quando se quer compreender antes de crer, é a sanção de suas doutrinas pelos fatos positivos. É também a concordância de certas doutrinas com os dados positivos da ciência. Se ela diz branco e os fatos dizem negro, é preciso optar entre a evidência e a fé cega. 4. É nesse estado de coisas que o Espiritismo vem opor um dique à invasão da incredulidade, não somente pelo raciocínio, não somente pela perspectiva de perigo que ela ocasiona, mas pelos fatos materiais, fazendo tocar o dedo e olhar a alma e a vida futura. Cada um é livre, sem dúvida, em sua crença, em crer em alguma coisa, ou de não crer em nada.
mas aqueles que procuram fazer prevalecer, no espírito das massas, da juventude, sobretudo, a negação do futuro, apoiando-se na autoridade do seu saber ou no ascendente da sua posição, semeiam na sociedade os germes da perturbação e da dissolução, e incorrem em uma grande responsabilidade. 5. Há uma outra doutrina que nega ser materialista, porque admite a existência de um princípio inteligente fora da matéria, e é a da absorção do todo universal. Segundo esta doutrina, cada indivíduo assimila, ao nascer, uma parcela desse princípio, que constitui sua alma e lhe dá a vida, a inteligência e o sentimento. Na morte, essa alma retorna ao foco comum e se perde no infinito como uma gota d'água no oceano. Essa doutrina, sem dúvida, é um passo adiante sobre o materialismo puro, uma vez que admite alguma coisa, ao passo que a outra não admite nada. Mas suas consequências são exatamente as mesmas. Que o homem seja mergulhado no nada ou no reservatório comum é a mesma coisa para ele. Se no primeiro caso ele é aniquilado, no segundo perde sua individualidade. É, pois, como se ele não existisse mais. As relações sociais não estarão menos inteiramente rompidas. O essencial para ele é a conservação do seu eu. Sem isso, que lhe importa ser ou não ser? O futuro para ele é sempre nulo, e a vida presente, a única coisa que lhe interessa e o preocupa. Do ponto de vista das suas consequências morais, essa doutrina é tão malsã, tão desesperadora, tão excitante do egoísmo, quanto o materialismo propriamente dito. 6. Por outro lado, pode-se aí fazer a objeção seguinte. Todas as gotas d'água tiradas do oceano se assemelham e têm propriedades idênticas, como as partes de um mesmo todo. Porque as almas, se são tiradas do grande oceano da inteligência universal, se assemelham tão pouco? Porque o gênio, ao lado da estupidez, as mais sublimes virtudes ao lado dos vícios os mais ignóbeis, a bondade, a doçura, a mansidão, ao lado da maldade, da crueldade, da barbárie. Como as partes de um todo homogêneo podem ser tão diferentes umas das outras? Dir-se-á que é a educação que as modifica. Mas então, de onde vêm as qualidades inatas, as inteligências precoces, os instintos bons e maus, independentes de qualquer educação, e frequentemente tão pouco em harmonia com os meios onde eles se desenvolvem? A educação, sem nenhuma dúvida, modifica as qualidades intelectuais e morais da alma, mas aqui se apresenta uma outra dificuldade. Quem dá à alma a educação para fazê-la progredir? Outras almas que, pela sua origem comum, não devem ser mais avançadas. Por outro lado, a alma reentrando no todo universal, de onde havia saído depois de ter progredido durante a vida, aí leva um elemento mais perfeito, de onde se segue que tudo deve, com o tempo, se encontrar profundamente modificado e melhorado. Como ocorre que daí saiam incessantemente almas ignorantes e perversas? 7. Nessa doutrina, a fonte universal de inteligência que fornece às almas humanas é independente da divindade. Não é precisamente o panteísmo. O panteísmo, propriamente dito, dela difere considerando o princípio universal de vida e de inteligência como constituindo a divindade. Deus é, ao mesmo tempo, espírito e matéria. Todos os seres, todos os corpos da natureza compõem a divindade, da qual são as moléculas e os elementos constitutivos. Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas. Cada indivíduo, sendo uma parte do todo, ele mesmo é Deus. Nenhum ser superior e independente comanda o conjunto. O universo é uma mensa república sem chefe, ou antes, onde cada um é chefe com poder absoluto. 8.
A esse sistema podem opor-se numerosas objeções, cujas principais são estas: a divindade, não podendo ser concebida sem o infinito das perfeições, pergunta-se como um todo perfeito pode ser formado de partes tão imperfeitas e tendo necessidade de progredir. Cada parte, estando sujeita à lei do progresso, disso resulta que Deus, Ele mesmo, deve progredir. Se progredir sem cessar, deve ter sido, na origem dos tempos, muito imperfeito. Como um ser imperfeito, formado de vontades e de ideias tão divergentes, pôde conceber as leis tão harmoniosas, tão admiráveis de unidade, de sabedoria e de previdência que regem o universo? Se todas as almas são porções da divindade, todas concorreram para as leis da natureza, como ocorre que elas murmurem, sem cessar, contra essas leis, se são obra sua? Uma teoria não pode ser aceita como verdadeira, senão com a condição de satisfazer a razão e de dar conta de todos os fatos que ela abarca. Se um só fato vier dar-lhe um desmentido, é que ela não está na verdade absoluta. 9. Do ponto de vista moral, as consequências são também bastante ilógicas. É primeiro para as almas, como no sistema precedente, a absorção num todo e a perda da individualidade. Se admite, segundo a opinião de alguns panteístas, que elas conservam sua individualidade, Deus não tem mais vontade única. É um composto de miríades de vontades divergentes. Além disso, cada alma sendo parte integrante da divindade, nenhuma é dominada por uma força superior. Não incorre, por consequência, em nenhuma responsabilidade por seus atos bons ou maus. Não tem nenhum interesse em fazer o bem e pode fazer o mal impunemente, uma vez que é senhora soberana. 10. Além de que esses sistemas não satisfazem nem a razão, nem a aspiração do homem, se tropeçam, como se vê, com dificuldades insuperáveis, porque são impotentes para resolverem todas as questões de fato que eles suscitam. O homem tem, pois, 3 alternativas: o nada, a absorção ou a individualidade da alma antes e depois da morte. É para essa última crença que nos conduz invencivelmente a lógica. É aquela também que foi o fundo de todas as religiões desde que o mundo existe. Se a lógica nos conduz à individualidade da alma, ela nos leva também a esta outra consequência, que a sorte de cada alma deve depender de suas qualidades pessoais, porque seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem e do homem perverso estivessem no mesmo nível que a do sábio e do homem de bem. Segundo a justiça, as almas devem ter a responsabilidade de seus atos, mas para que sejam responsáveis, é preciso que estejam livres para escolher entre o bem e o mal. Sem o livre-arbítrio, a fatalidade, e com a fatalidade não poderia haver responsabilidade. 11. Todas as religiões têm igualmente admitido o princípio da sorte feliz ou infeliz das almas depois da morte, ou dito de outro modo, das penas e dos gozos futuros que se resumem na doutrina do céu e do inferno, que se encontra em toda parte. Mas no que elas diferem essencialmente é sobre a natureza dessas penas e desses gozos, e, sobretudo, sobre as condições que possam merecer umas e outros. Daí os pontos de fé contraditórios que deram nascimento aos diferentes cultos e os deveres particulares impostos por estes para honrar a Deus e, por esse meio, ganhar o céu e evitar o inferno. 12. Todas as religiões deveram, em sua origem, estar em relação com o grau de adiantamento moral e intelectual dos homens.
estes, muito materiais ainda para compreenderem o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maioria dos deveres religiosos no cumprimento de formas exteriores. Durante um tempo, essas formas bastaram à sua razão. Mais tarde, fazendo-se luz em seu espírito, sentem o vazio que as formas deixam atrás de si, e se a religião não os satisfaz, mais abandonam a religião e se tornam filósofos. 13. Se a religião, apropriada a princípio ao conhecimento limitado dos homens, houvesse sempre seguido o movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque está na natureza do homem ter necessidade de crer, e ele crerá se der um alimento espiritual em harmonia com as suas necessidades intelectuais. Ele quer saber de onde veio e para onde vai. Se lhe mostra um objetivo que não responde nem às suas aspirações, nem à ideia que ele faz de Deus, nem aos dados positivos que lhe forneça a ciência, além disso, se lhe impõe a atingir condições que sua razão não lhe demonstre a utilidade, ele repele o todo. O materialismo e o panteísmo lhe parecem ainda mais racionais, porque neles se discute e se raciocina. Raciocina-se falso, é verdade, mas ele gosta ainda mais de raciocinar em falso do que não raciocinar de todo. Mas que se lhe apresente um futuro em condições lógicas, dignas, em todo ponto, da grandeza, da justiça e da infinita bondade de Deus, e ele abandonará o materialismo e o panteísmo, dos quais sente o vazio em seu foro íntimo, e que não havia aceito senão por falta de coisa melhor. O Espiritismo dá mais, porque acolhe, com solicitude, todos aqueles atormentados pela incerteza dolorosa da dúvida e que não encontram, nem nas crenças nem nas filosofias vulgares, o que procuram. Têm para si a lógica do raciocínio e a razão dos fatos, e é por isso que o combatem inutilmente. 14. O homem tem, instintivamente, a crença no futuro, mas não tendo até hoje nenhuma base certa para defini-lo, sua imaginação produziu sistemas que conduziram à diversidade nas crenças. A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo uma obra de imaginação mais ou menos engenhosamente concebida, mas o resultado da observação de fatos materiais que se desenrolam hoje sob os nossos olhos, unirá, como já faz agora, as opiniões divergentes ou superficiais e conduzirá pouco a pouco e pela força das coisas à unidade na crença sobre esse ponto. Crença que não estará mais baseada sobre uma hipótese, mas sobre uma certeza. A unificação feita no que concerne à sorte futura das almas será primeiro ponto de aproximação entre os diferentes cultos, um passo imenso para a tolerância religiosa primeiro e mais tarde, a fusão. Capítulo 2. Temor da morte. Causas do temor da morte. Por que os espíritas não temem a morte? Causas do temor da morte. 1. O homem, qualquer que seja o grau da escala a que pertença, desde o estado de selvageria, tem o sentimento inato do futuro. Sua intuição lhe diz que a morte não é a última palavra da existência. E aqueles que choramos não estão perdidos para sempre. A crença no futuro é intuitiva e infinitamente mais geral do que a do nada. Como ocorre, pois, que entre os que creem na imortalidade da alma se encontrem ainda tanto apego às coisas da terra e um tão grande temor da morte? 2. O temor da morte é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos.
ele é necessário enquanto o homem não estiver bastante esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso ao arrebatamento que, sem esse freio, levá-lo-ia a deixar prematuramente a vida terrestre e a negligenciar o trabalho neste mundo, que deve servir ao seu próprio adiantamento. É por isso que entre os povos primitivos o futuro não era senão uma vaga intuição, mais tarde uma simples esperança, mais tarde, enfim, uma certeza, mas ainda contrabalançada por um secreto apego à vida corporal. 3. À medida em que o homem compreende melhor a vida futura, o medo da morte diminui. Mas, ao mesmo tempo, compreendendo melhor a sua missão na Terra, ele espera seu fim com mais calma, resignação e sem medo. A certeza da vida futura imprime um outro curso às suas ideias, um outro objetivo aos seus trabalhos. Antes de ter essa certeza, ele não trabalha senão para a vida atual. Com essa certeza, trabalha tendo em vista o futuro sem negligenciar o presente, porque sabe que o seu futuro depende da direção, mais ou menos boa, que dê ao presente. A certeza de encontrar seus amigos depois da morte, de continuar as relações que teve sobre a terra, de não perder o fruto de nenhum trabalho, de crescer, sem cessar, em inteligência e em perfeição, lhe dá a paciência de esperar e a coragem de suportar as fadigas momentâneas da vida terrestre. A solidariedade que ele vê se estabelecer entre os mortos e os vivos faz-lhe compreender aquela que deve existir entre os vivos. A fraternidade, desde então, tem sua razão de ser e a caridade um objetivo no presente e no futuro. 4. Para se livrar dos temores da morte, é preciso poder encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista, quer dizer, penetrar pelo pensamento no mundo espiritual e dele fazer uma ideia tão exata quanto possível, o que denota no espírito encarnado um certo desenvolvimento e uma certa aptidão para se desligar da matéria. Entre os que não estão suficientemente avançados, a vida material domina ainda sobre a vida espiritual. O homem, apegando-se ao exterior, não vê a vida senão no corpo, ao passo que a vida real está na alma. Estando o corpo privado de vida, aos seus olhos tudo está perdido, e ele se desespera. Se em lugar de concentrar seu pensamento sobre a veste exterior, ele o dirigisse para a própria fonte da vida, para a alma, que é um ser real sobrevivente a tudo, lamentaria menos o corpo, fonte de tantas misérias e dores. Mas para isso é preciso uma força que o espírito não adquire senão com a maturidade. O temor da morte prende-se, pois, à insuficiência de noções sobre a vida futura, mas denota a necessidade de viver e o medo de que a destruição do corpo seja o fim de tudo. Ele é, assim, provocado pelo secreto desejo da sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. O temor se enfraquece à medida que a certeza se forma. Ele desaparece quando a certeza se completa. Eis o lado providencial da questão. Foi sábio em não ofuscar o homem, cuja razão não estava ainda bastante forte para suportar a perspectiva, muito positiva e muito sedutora, de um futuro que o faria negligenciar o presente, necessário ao seu adiantamento material e intelectual. 5. Esse estado de coisas é mantido e prolongado por causas puramente humanas que desaparecerão com o progresso. A primeira é o aspecto sob o qual é apresentada a vida futura, aspecto que poderia bastar às inteligências pouco avançadas, mas que não poderia satisfazer às exigências da razão dos homens que refletem.
Então, dizem, se nos apresentam como verdades absolutas princípios contraditados pela lógica e pelos dados positivos da ciência, é porque não são verdades. Daí, entre alguns, a incredulidade, entre um grande número, uma crença misturada com dúvidas. A vida futura é, para eles, uma ideia vaga, uma probabilidade antes do que uma certeza absoluta. Creem nela, gostariam que assim fosse, e, malgrado eles, se dizem, se todavia assim não for. O presente é positivo, ocupemo-nos dele primeiro, o futuro virá por acréscimo. Aliás, dizem ainda em definitivo, o que é a alma? É um ponto, um átomo, uma centelha, uma chama? Como se sente? Como vê? Como percebe? A alma, para eles, não é uma realidade efetiva, é uma abstração. Os seres que lhes são caros, reduzidos ao estado de átomos em seu pensamento, estão, por assim dizer, perdidos para eles, e não têm aos seus olhos as qualidades que os fizeram amá-los. Não compreendem nem o amor de uma centelha, nem aquele que se pode ter por ela. E eles mesmos ficam mediocremente satisfeitos de serem transformados em mônadas. Daí o retorno ao positivismo da vida terrestre, que tem alguma coisa de substancial. O número daqueles que estão dominados por esses pensamentos é considerável. 6. Uma outra razão que prende as coisas da terra àqueles mesmos que creem o mais firmemente na vida futura liga-se à impressão que conservam do ensinamento que lhes é dado desde a infância. O quadro que dela faz a religião, é preciso convir, não é nem muito sedutor, nem muito consolador. De um lado, vêem-se aí as contorções dos condenados a penas eternas que espiam nas torturas e nas chamas sem fim, seus erros de um momento, para quem os séculos sucedem aos séculos sem esperança de alívio ou de piedade. E o que é mais implacável ainda, para quem o arrependimento não tem eficácia. De outro lado, as almas lânguidas e sofredoras do purgatório, esperando a sua libertação na boa vontade dos vivos que oram ou façam orar por elas, e não dos seus esforços para progredirem. Essas duas categorias compõem a imensa maioria da população do outro mundo. Acima desse plano, o muito restrito dos eleitos, gozando durante a eternidade de uma beatitude contemplativa. Essa eterna inutilidade, preferível sem dúvida ao nada, não lhes é menos de uma fastidiosa monotonia. Também vêem-se nas pinturas que retratam os bem-aventurados, figuras angélicas, mas que respiram antes o tédio do que a verdadeira felicidade. Esse estado não satisfaz nem as aspirações, nem a ideia instintiva do progresso, que só parece compatível com a felicidade absoluta. Mal se pode conceber que o selvagem e ignorante, de senso moral obtuso, pelo único fato de ter recebido o batismo, esteja no mesmo nível daquele que chegou ao mais alto grau da ciência e da moralidade prática, depois de longos anos de trabalho. É ainda menos concebível que a criança morta em tenra idade, antes de ter a consciência de si mesma e de seus atos, goze dos mesmos privilégios, pelo único fato de uma cerimônia na qual a sua vontade não tem nenhuma parte. Esses pensamentos não deixam de agitar os mais fervorosos, por pouco que reflitam. 7. O trabalho progressivo que se cumpre na Terra, não sendo nada na felicidade futura, a facilidade com a qual eles creem adquirir essa felicidade por meio de algumas práticas exteriores, a possibilidade mesma de comprá-las a preço de dinheiro, sem reforma séria do caráter e dos hábitos, deixam aos gozos do mundo todo o seu valor. Mais de um crente se diz em seu fórum íntimo que,
Já que o seu futuro está assegurado pelo cumprimento de certas fórmulas, ou por dons póstumos que não privam de nada, seria supérfluo impor-se sacrifícios ou qualquer constrangimento em proveito de outro, desde que se pode chegar à salvação trabalhando cada um por si. Seguramente, tal não é o pensamento de todos, porque há grandes e belas exceções, mas não se pode dissimular que esta não seja a mais numerosa, sobretudo das massas pouco esclarecidas, e que a ideia que se faz das condições para ser feliz no outro mundo não mantém o apego aos bens deste e, por consequência, o egoísmo. 8. Acrescentemos a isso que tudo nos hábitos concorre para fazer lamentar a vida terrestre e temer a passagem da terra para o céu. A morte não é cercada senão de cerimônias lúgubres que aterrorizam mais do que provocam a esperança. Se representa a morte, é sempre sob o aspecto repulsivo e jamais como um sono de transição. Todos esses emblemas lembram a destruição do corpo, mostram-no horrendo e descarnado. Nenhum simboliza a alma se livrando radiosa dos seus laços terrestres. A partida para este mundo mais feliz não é acompanhada senão de lamentações dos sobreviventes, como se acontecesse a maior infelicidade àqueles que se vão. Se lhes diz um eterno adeus, como se jamais se devesse revê-los. O que se lamenta por eles são os gozos deste mundo, como se não devessem encontrá-los maiores. Que infelicidade, disse, em morrer quando se está jovem, rico, feliz e que se tem diante de si um futuro brilhante. A ideia de uma situação mais feliz aflora com dificuldade no pensamento porque não tem aí raízes. Tudo concorre, pois, para inspirar o frio da morte em lugar de fazer nascer a esperança. O homem terá longo tempo, sem dúvida, para se desfazer dos seus preconceitos, mas a isso chegará à medida que a sua fé se afirme, que se faça uma ideia mais sadia da vida espiritual. 9. A crença vulgar coloca, por outro lado, as almas em regiões acessíveis, com dificuldade ao pensamento, onde elas se tornam, de alguma forma, estranhas aos sobreviventes. A própria Igreja coloca entre elas e estes últimos uma barreira intransponível. Ela declara que toda relação está rompida, toda comunicação é impossível. Se estão no inferno, a esperança de revê-las está para sempre perdida, a menos que para lá se vá por si mesmo. Se estão entre os eleitos, estão completamente absorvidas pela beatitude contemplativa. Tudo isso coloca entre os mortos e os vivos uma tal distância que se considera a separação como eterna. Por isso se prefere ainda ver junto de si, sofrendo na terra, os seres que se ama, a vê-los partir, mesmo para o céu. Aliás, a alma que está no céu é realmente feliz em ver, por exemplo, seu filho, seu pai, sua mãe ou seus amigos arderem eternamente? Por que os espíritas não temem a morte? 10. A doutrina espírita muda inteiramente a maneira de se encarar o futuro. A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, mas um resultado da observação. O véu foi levantado. O mundo espiritual nos aparece em toda a sua realidade prática. Não são os homens que o descobrem pelo esforço de uma concepção engenhosa, mas são os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Nós os vemos aí em todos os degraus da escala espiritual, em todas as fases de felicidade e de infelicidade. Assistimos a todas as peripécias da vida de além-túmulo. Aí está, para os espíritas, a causa da calma com a qual encaram a morte, da serenidade dos seus últimos instantes na terra. O que os sustenta não é somente a esperança, é a certeza.
Sabem que a vida futura não é senão a continuação da vida presente em melhores condições, e a esperam com a mesma confiança que esperam nascer do sol depois de uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança estão nos fatos dos quais são testemunhas e no acordo desses fatos com a lógica, a justiça e a bondade de Deus e as aspirações íntimas do homem. Para os espíritas, a alma não é mais uma abstração, tem um corpo etéreo que faz dela um ser definido, que o pensamento abarca e concebe. Já é muito para fixar as ideias sobre a sua individualidade, suas aptidões e suas percepções. A lembrança daqueles que nos são caros repousa sobre alguma coisa de real. Não são representados mais como chamas fugidias que não lembram nada ao pensamento, mas sob uma forma concreta que nos mostram melhores como seres vivos. Depois, em lugar de estarem perdidos nas profundezas do espaço, eles estão ao nosso redor. O mundo corporal e o mundo espiritual estão em perpétuas relações e se assistem mutuamente. A dúvida sobre o futuro não sendo mais permitida, o temor da morte não tem mais razão de ser. Encara-se a sua chegada a sangue frio, como uma libertação, como a porta da vida e não como a porta do medo. Capítulo 3. O céu. 1. A palavra céu se diz em geral do espaço indefinido que circunda a Terra e mais particularmente da parte que está acima do nosso horizonte. Ela vem do latim coeluma, formado do grego kilos, oco, côncavo, porque o céu aparece aos olhos como uma imensa concavidade. Os antigos acreditavam na existência de vários céus superpostos, compostos de matéria sólida e transparente, formando esferas concêntricas das quais a Terra era o centro. Essas esferas, girando ao redor da Terra, arrastavam consigo os astros que se encontrassem em seu circuito. Essa ideia, que se prendia à insuficiência de conhecimentos astronômicos, foi a de todas as teogonias que fizeram dos céus, assim escalonados, os diversos graus de beatitude. O último era a morada da suprema felicidade. Segundo a opinião mais comum, havia 7 deles, daí a expressão estar no 7º céu, para exprimir uma felicidade perfeita. Os muçulmanos admitem 9 deles, em cada um dos quais aumenta a felicidade dos crentes. O astrônomo Ptolomeu, nota. Ptolomeu viveu em Alexandria, no Egito, no 2º século da era cristã, fim de nota. Contou 11, dos quais o último era chamado Empírio, 2, nota. Do grego pur, ou pir, fogo, fim de nota. Por causa da ofuscante luz que aí reina. É ainda hoje o nome poético dado ao lugar da glória eterna. A teologia cristã reconhece 3 céus. O primeiro é o da região do ar e das nuvens. O segundo é o espaço onde se movem os astros. O terceiro, além da região dos astros, é a morada do mais alto, a região dos eleitos que contemplam a Deus face a face. É de acordo com essa crença que se diz que São Paulo foi elevado ao 3º céu. 2. As diferentes doutrinas concernentes à morada dos bem-aventurados repousam todas sobre o duplo erro de que a Terra é o centro do universo e que a região dos astros é limitada. É para além desse limite imaginário que todos colocaram essa região afortunada e a morada do Todo-Poderoso. Singular anomalia que coloca o autor de todas as coisas, aquele que as governa todas, nos confins da criação, em lugar do centro de onde a irradiação do seu pensamento pudesse se estender a todos. 3.
A ciência, com a inexorável lógica dos fatos e da observação, levou sua luz até a profundeza do espaço e mostrou a nulidade dessas teorias. A Terra não é mais o eixo do universo, mas um dos menores astros rolando na imensidade. O próprio Sol não é senão o centro de um turbilhão planetário. As estrelas são inumeráveis sóis ao redor dos quais circulam mundos inumeráveis, separados por distâncias dificilmente acessíveis ao pensamento, embora nos pareça se tocarem. Nesse conjunto, regido por leis eternas, onde se revela a sabedoria e o poder do Criador, a Terra não aparece senão como um ponto imperceptível e um dos menos favorecidos para a habitabilidade. Desde então, pergunta-se por que Deus teria feito dela a única sede da vida e aí teria relegado suas criaturas prediletas? Tudo, ao contrário, anuncia que a vida está por toda parte, que a humanidade é infinita como o universo. A ciência nos revelando mundos semelhantes à Terra, Deus não poderia tê-los criado sem objetivo, deve tê-los povoado de seres capazes de governá-los. 4. As ideias do homem estão em razão do que ele sabe. Como todas as descobertas importantes, a da constituição dos mundos deveu dar-lhes um outro curso. Sob o império desses novos conhecimentos, as crenças deveram se modificar. O céu foi deslocado, a região das estrelas, sendo sem limites, não pode mais servir para ele. Onde está? Diante dessa pergunta, todas as religiões permanecem mudas. O Espiritismo veio resolvê-la demonstrando a verdadeira destinação do homem. A natureza deste último e os atributos de Deus sendo tomados por ponto de partida, chega-se à conclusão. Quer dizer que, partindo do conhecido, se chega ao desconhecido por uma dedução lógica, sem falar das observações diretas que o Espiritismo faculta. 5. O homem é composto do corpo e de espírito. O espírito é o ser principal, o ser da razão, o ser inteligente. O corpo é um envoltório material que reveste temporariamente o espírito para o cumprimento da sua missão na Terra e a execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. O corpo usado se destrói e o espírito sobrevive à sua destruição. Sem o espírito, o corpo não é senão matéria inerte, como um instrumento privado do braço que o faz agir. Sem o corpo, o espírito é tudo, a vida e a inteligência. Deixando o corpo, ele reentra no mundo espiritual de onde saiu para encarnar. Há, pois, o mundo corporal composto de espíritos encarnados e o mundo espiritual composto de espíritos desencarnados. Os seres do mundo corporal, pelo próprio fato do seu envoltório material, estão ligados à Terra ou a um globo qualquer. O mundo espiritual está por toda parte, ao nosso redor e no espaço. Nenhum limite lhe está assinalado. Em razão da natureza fluídica do seu envoltório, os seres que o compõem, em lugar de se arrastarem penosamente sobre o solo, vencem distâncias com a rapidez do pensamento. A morte do corpo é a ruptura dos laços que os mantém cativos. 6. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com a aptidão de tudo adquirir e progredir em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, por conseguinte, novos gozos desconhecidos aos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem nem ver, nem ouvir, nem sentir, nem compreender.
A felicidade está em razão do progresso alcançado, de sorte que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz como o outro, unicamente porque não é tão avançado intelectualmente e moralmente, sem que tenham necessidade de estarem cada um em lugar distinto. Embora estando um ao lado do outro, um pode estar nas trevas, enquanto tudo é resplandecente ao redor do outro. Absolutamente, como para um cego e um vidente que se dão as mãos. Um percebe a luz que não faz nenhuma impressão sobre seu vizinho. A felicidade dos espíritos, sendo inerente às qualidades que possuem, eles as aurem por toda parte onde a encontram, na superfície da terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Uma comparação vulgar fará compreender melhor essa situação. Se em um concerto se encontrem dois homens, um bom músico de ouvido experimentado, outro sem conhecimento da música e com sentido de audição pouco delicado, o primeiro experimenta uma sensação de felicidade, enquanto que o segundo permanece insensível, porque um compreende e percebe o que não causa nenhuma impressão sobre o outro. Assim ocorre com todos os gozos dos espíritos, que estão em razão de sua aptidão em senti-los. O mundo espiritual tem, por toda parte, esplendores, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, ainda submetidos à influência da matéria, nada entreveem e que não são acessíveis senão aos espíritos depurados. 7. O progresso entre os espíritos é o fruto do seu próprio trabalho, mas, como são livres, trabalham para o seu adiantamento com mais ou menos de atividade ou de negligência, segundo a sua vontade. Eles apressam, assim, ou retardam o seu progresso e, por consequência, a sua felicidade. Ao passo que uns avançam rapidamente, outros estacionam longos séculos nas faixas inferiores. São, pois, os próprios artífices de sua situação, feliz ou infeliz, segundo estas palavras do Cristo, aspas, a cada um segundo as suas obras, fecha aspas. Todo espírito que permanece em atraso não pode disso culpar senão a si mesmo, do mesmo modo que aquele que avança tem todo o mérito. A felicidade que conquistou não tem preço aos seus olhos. A felicidade suprema não é o quinhão senão dos espíritos perfeitos, de outro modo dito, dos puros espíritos. Eles não a alcançam senão depois de terem progredido em inteligência e em moralidade. O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham lado a lado. Mas o que o espírito não faz em um tempo, ele o fará em outro, de maneira que os dois progressos acabam por atingirem o mesmo nível. É a razão pela qual se vêem frequentemente homens inteligentes e instruídos pouco avançados moralmente e vice-versa. 8. A encarnação é necessária ao duplo progresso, moral e intelectual, do espírito, ao progresso intelectual pela atividade que está obrigado a desdobrar no trabalho, ao progresso moral pela necessidade que os homens têm uns dos outros. A vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades, a bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, em uma palavra, tudo que constitui o homem de bem ou o homem perverso tem por móvel, por objetivo e por estímulo as relações do homem com os seus semelhantes. Para o homem que vivesse sozinho, não haveria nem vícios, nem virtudes. Se pelo isolamento ele se preserva do mal, anula o bem. 9.
Uma só existência corporal é manifestamente insuficiente para que o espírito possa adquirir tudo o que lhe falta em bem e se desfazer de tudo que há de mal em si. O selvagem, por exemplo, poderia, em uma só encarnação, alcançar o nível moral e intelectual do europeu mais avançado. Isso é materialmente impossível. Deve, pois, permanecer eternamente na ignorância e na barbárie, privado dos gozos que só o desenvolvimento das faculdades pode proporcionar. O simples bom senso repele uma tal suposição, que seria ao mesmo tempo a negação da justiça e da bondade de Deus e da lei progressiva da natureza. Por isso, Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito do homem tantas existências quantas sejam necessárias para atingir o objetivo, que é a perfeição. Em cada nova existência, o espírito leva o que adquiriu nas precedentes, em aptidões, em conhecimentos intuitivos, em inteligência e moralidade. Cada existência é, assim, um passo adiante no caminho do progresso. A encarnação é inerente à inferioridade dos espíritos. Ela não é mais necessária àqueles que ultrapassaram o limite e progridem no estado espiritual ou nas existências corporais de mundos superiores, que não têm nada mais da materialidade terrestre. Da parte destes, ela é voluntária, tendo em vista exercer sobre os encarnados uma ação mais direta para o cumprimento da missão da qual estão encarregados junto deles. Aceitam as vicissitudes e os sofrimentos no intervalo das existências corporais. O espírito entra por um tempo mais ou menos longo no mundo espiritual, onde ele é feliz ou infeliz segundo o bem ou o mal que tenha feito. O estado espiritual é o estado normal do espírito, uma vez que esse deve ser seu estado definitivo. E o corpo espiritual não morre. O estado corporal não é senão transitório e passageiro. É no estado espiritual, sobretudo, que recolhe os frutos do progresso realizado pelo seu trabalho na encarnação. É então, também, que se prepara para novas lutas e toma as resoluções que procurará pôr em prática no seu retorno à humanidade. O espírito progride igualmente na erraticidade. Ali, aure conhecimentos especiais que não poderia adquirir sobre a terra. Suas ideias se modificam. O estado corporal e o estado espiritual são, para ele, a fonte de dois gêneros de progresso, solidários um com o outro. Por isso, passa alternativamente por esses dois modos de existência. 11. A reencarnação pode ocorrer na Terra ou em outros mundos. Entre os mundos, há os mais avançados uns do que os outros, onde a existência se cumpre em condições menos penosas do que na Terra, física e moralmente, mas onde não são admitidos senão espíritos chegados a um grau de perfeição em relação ao estado desses mundos. A vida nos mundos superiores já é uma recompensa, porque aí se está preservado dos males e das vicissitudes das quais se é alvo neste mundo. Os corpos menos materiais, quase fluídicos, não estão sujeitos nem às doenças, nem às enfermidades, nem às mesmas necessidades. Os maus espíritos, estando deles excluídos, os homens neles vivem em paz, sem outro cuidado que o do seu adiantamento pelo trabalho da inteligência. Neles reina a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo, a verdadeira igualdade, porque não há orgulho, a verdadeira liberdade, porque não há desordem a reprimir, nem ambiciosos procurando oprimir o fraco. Comparados à Terra, esses mundos são verdadeiros paraísos. São as etapas do caminho do progresso que conduz ao estado definitivo, sendo a Terra um mundo inferior, destinado à depuração de espíritos imperfeitos. Essa é a razão pela qual o mal nela domina, até que praza a Deus dela fazer a morada de espíritos mais avançados. É assim que o espírito, progredindo gradualmente à medida que se desenvolve, chega ao apogeu da felicidade.
Mas antes de ter atingido o ponto culminante da perfeição, goza ele de uma felicidade relativa ao seu adiantamento. Como a criança experimenta as alegrias da primeira idade, mais tarde as da juventude e, finalmente, as mais sólidas da idade madura. 12. A felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa, que seria, como frequentemente se tem dito, uma eterna e fastidiosa inutilidade. A vida espiritual em todos os degraus é, ao contrário, uma constante atividade, mas uma atividade isenta de fadigas. A suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana saberia descrever, que a mais fecunda imaginação não poderia conceber, no conhecimento e na penetração de todas as coisas. Na ausência de toda pena física e moral, em uma satisfação íntima, uma serenidade da alma que nada altera, no amor puro que une todos os seres por consequência, da ausência de toda ofensa pelo contato dos maus e, acima de tudo, na visão de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos. Ela está também nas funções das quais se está feliz por ser encarregado. Os puros espíritos são os messias ou mensageiros de Deus para a transmissão e execução de suas vontades. Cumprem as grandes missões, presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo, encargo glorioso ao qual não se chega senão pela perfeição. Os de ordem mais elevada são os únicos que estão nos segredos de Deus, inspirando-se de seu pensamento, de que são os representantes diretos. 13. As atribuições dos espíritos são proporcionais ao seu adiantamento, às luzes que possuem, às suas capacidades, à sua experiência e ao grau de confiança que inspiram ao soberano mestre. Aí, nada de privilégio, nada de favores, que não são o preço do mérito. Tudo é medido ao peso da estrita justiça. As missões, as mais importantes, não são confiadas senão àqueles que Deus sabe apropriados a cumpri-las, e incapazes de nelas falirem ou de comprometê-las. Enquanto que, sob o próprio olhar de Deus, os mais dignos compõem o Conselho Supremo. Aos chefes superiores é atribuída a direção de turbilhões planetários, a outros é conferida a dos mundos especiais. Vem, em seguida, na ordem do adiantamento e da subordinação hierárquica, as atribuições mais restritas daqueles que são prepostos na marcha dos povos, na proteção das famílias e dos indivíduos, no impulso a cada ramo do progresso, nas diversas operações na natureza, até nos mais ínfimos detalhes da criação. Nesse vasto e harmonioso conjunto, há ocupações para todas as capacidades, todas as aptidões, todas as boas vontades, ocupações aceitas com alegria, solicitadas com ardor, porque são um meio de adiantamento para os espíritos que aspiram a se elevarem. 14. Ao lado das grandes missões, confiadas aos espíritos superiores, há os de todos os graus de importância, distribuídas aos espíritos de todas as ordens, de onde se pode dizer que cada encarnado tem a sua, quer dizer, deveres a cumprir para o bem dos seus semelhantes, desde o pai de família, a quem incumbe o cuidado de fazer progredir em seus filhos, até o homem de gênio, que lança na sociedade novos elementos de progresso. É nessas missões secundárias que frequentemente se encontram fraquezas, prevaricações, renúncia, mas que não prejudicam senão o indivíduo e não o conjunto. 15. Todas as inteligências concorrem, pois, à obra geral, em qualquer grau a que tenham chegado, e cada uma na medida de suas forças, umas no estado de encarnação, outras no estado de espírito,
Por toda a parte a atividade, desde a base até o alto da escala, toda se instruindo, se entreajudando, se prestando um mútuo apoio, se estendendo as mãos para atingirem o grau supremo. Assim se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o mundo corporal, ou seja, entre os homens e os espíritos, entre os espíritos livres e os espíritos cativos. Assim se perpetuam e se consolidam pela depuração e pela continuidade das relações as simpatias verdadeiras, as afeições santas. Por toda a parte, pois, a vida e o movimento. Não há um canto do infinito que não esteja povoado, uma região que não seja incessantemente percorrida por inumeráveis legiões de seres radiosos, invisíveis para os sentidos grosseiros dos encarnados, mas onde a visão arrebata de admiração as almas libertas da matéria. Por toda parte, enfim, há uma felicidade relativa para todos os progressos, para todos os deveres cumpridos. Cada um carrega em si mesmo os elementos de sua felicidade, em razão da categoria onde o coloca seu grau de adiantamento. A felicidade prende-se às qualidades próprias dos indivíduos e não ao estado material do meio onde se encontrem. Assim é, pois, por toda parte onde haja espíritos capazes de serem felizes, nenhum lugar circunscrito lhes está assinalado no universo. Em qualquer lugar que se encontre, os puros espíritos podem contemplar a majestade divina, porque Deus está em toda parte. 16. Entretanto, a felicidade não é pessoal. Se apenas se a possuísse em si mesmo, se não a pudesse repartir com os outros, seria egoísta e triste. Por isso, está na comunhão de pensamentos que une os seres simpáticos. Os espíritos felizes, atraídos uns para os outros pela semelhança de ideias, de gostos, de sentimentos, formam vastos grupos ou famílias homogêneas, no seio das quais cada individualidade irradia suas próprias qualidades e se penetra dos eflúvios serenos e benfazejos que emanam do conjunto, cujos membros ora se dispersam para se ocuparem de suas missões, ora se reúnem em um ponto qualquer do espaço para se darem a conhecer o resultado dos seus trabalhos. Ora se ajuntam ao redor de um espírito, de uma ordem mais elevada, para receberem seus conselhos e suas instruções. 17. Embora os espíritos estejam por toda parte, os mundos são as sedes onde eles se reúnem, de preferência em razão da analogia que existe entre eles e aqueles que os habitam. Ao redor dos mundos avançados afluem os espíritos superiores. Ao redor dos mundos atrasados pululam os espíritos inferiores. A Terra é ainda um destes últimos. Cada globo tem, pois, de alguma forma, sua população própria em espíritos encarnados e desencarnados, que se alimenta em maior parte pela encarnação e a desencarnação dos mesmos espíritos. Essa população é mais estável nos mundos inferiores, onde os espíritos são mais apegados à matéria e mais flutuante nos mundos superiores. Mas nos mundos, focos de luz e de felicidade, os espíritos se deslocam para mundos inferiores para semearem aí os germes do progresso e levarem a consolação e a esperança, erguer os ânimos abatidos pelas provas da vida e, por vezes, aí se encarnam para cumprirem a sua missão com mais eficácia. 18. Nessa imensidade sem limites, onde, pois, está o céu? Está por toda parte. Nada o cerca nem lhe serve de limites. Os mundos felizes são as últimas estações que a ele conduzem. As virtudes lhe franqueiam o caminho. Os vícios lhe interditam o acesso. Ao lado deste quadro grandioso que povoa todos os cantos do universo, que dá a todos os objetos da criação uma finalidade e uma razão de ser,
Quanto é pequena e mesquinha a doutrina que circunscreve a humanidade num imperceptível ponto do espaço, que nola mostra começando em um instante dado para acabar, igualmente, um dia, com o mundo que a carrega, não abarcando assim, senão um minuto na eternidade. Quanto é triste, fria e glacial quando nos mostra o resto do universo antes, durante e depois da humanidade terrestre, sem vida, sem movimento, como um imenso deserto mergulhado no silêncio. Quanto é desesperadora pela pintura que faz de um pequeno número de eleitos devotados à contemplação perpétua, ao passo que a maioria das criaturas está condenada a sofrimento sem fim. Quanto é dolorosa para os corações que amam, pela barreira que coloca entre os mortos e os vivos. As almas felizes, disse, não pensam senão em sua felicidade. As que são infelizes, em suas dores. É de admirar que o egoísmo reine sobre a terra quando se mostra no céu. Quanto, então, é estreita a ideia que ela dá da grandeza, do poder e da bondade de Deus. Quanto é sublime, ao contrário, a que lhe dá o Espiritismo. Quanto a sua doutrina engrandece as ideias, alarga o pensamento. Mas quem disse que ela é verdadeira? A razão, primeiro, a revelação em seguida, depois a sua concordância com o progresso da ciência. Entre duas doutrinas, onde uma diminui e a outra estende os atributos de Deus, onde uma está em desacordo e a outra em harmonia com o progresso, onde uma permanece na retaguarda e a outra caminha adiante, o bom senso nos diz de qual lado está a verdade. Que na presença das duas, cada um, em seu fórum interior, interrogue as suas aspirações e uma voz íntima lhe responderá. As aspirações são a voz de Deus, que não pode enganar os homens. 19. Mas então, por que Deus desde o princípio não lhes revelou toda a verdade? Pela mesma razão que não se ensina à infância o que se ensina à idade madura. A revelação restrita era suficiente durante um certo período da humanidade. Deus a proporciona as forças do Espírito. Aqueles que recebem hoje uma revelação mais completa são os mesmos espíritos que já receberam uma parcela em outros tempos, mas que depois cresceram em inteligência. Antes que a ciência tivesse revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, o verdadeiro papel e a formação da Terra, teriam compreendido a imensidade do espaço, a pluralidade dos mundos. Antes que a geologia tivesse provado a formação da Terra, poderiam desalojar o inferno do seu seio e compreenderem o sentido alegórico dos 6 dias da criação? Antes que a astronomia tivesse descoberto as leis que regem o universo, poderiam compreender que não há nem alto nem baixo no espaço e que o céu não está acima das nuvens, nem limitado pelas estrelas? Antes do progresso da ciência psicológica, poderiam se identificar com a vida espiritual? Conceberem, depois da morte, uma vida feliz ou infeliz, de outra maneira que em lugar circunscrito e sob uma forma material? Não. Compreendendo mais pelo sentido do que pelo pensamento, o universo era muito vasto para o seu cérebro. Seria preciso reduzi-lo a proporções menos extensas para colocá-lo ao seu ponto de vista, salvo para ampliá-lo mais tarde. Uma revelação parcial tinha sua utilidade, era sábia então e é insuficiente hoje. O erro está naqueles que, não levando em conta o progresso das ideias, creem poder governar os homens maduros com as andadeiras da infância. Ver o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3.